Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta terceira aula da disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Eu sou a professora Alessandra, então nós vamos continuar estudando tópicos da álgebra linear, da álgebra vetorial. Nós já estudamos anteriormente dois temas importantes, o estudo das matrizes e dos determinantes. Então nós iniciamos avaliando o que seriam matrizes, que são esses agrupamentos retangulares de dados, no nosso caso, serão números reais. Nós observamos como construir matrizes genéricas, como identificar os tamanhos das matrizes e como construir categorias envolvendo essas matrizes, envolvendo as suas principais propriedades. Então, nós identificamos o conjunto composto pelas matrizes nulas, avaliamos também as matrizes quadradas, os vetores linhas, vetores coluna ou então matrizes linha, matrizes colunas. E dentro do conjunto das matrizes quadradas, que são aquelas que possuem mesma quantidade de linhas e de colunas, nós avaliamos subcategorias importantes, que seria a matriz identidade, a matriz escalar, as matrizes triangulares e as diagonais. Então, essas são as principais categorias que nós estudamos. E em seguida, nós avaliamos as operações definidas a partir do conjunto de matrizes: adição, subtração, multiplicação por escalar e multiplicação entre matrizes. Nós observamos as condições necessárias para aplicar cada uma dessas operações. Que tipo de condição precisaria ser satisfeita para que eu pudesse iniciar o estudo dessas operações. Agora, focando no conjunto de matrizes quadradas, nós avaliamos uma propriedade importante, que é o determinante. Então, o determinante de uma matriz é o número real associado a ela, mas não é uma matriz qualquer, uma matriz quadrada. E nós observamos que, dependendo da ordem do determinante, que estava associado à ordem da matriz, existiam alguns métodos específicos. Então, tinha um método para a ordem 1, para a ordem 2, vimos a regra de Sarros para a ordem 3, e vimos um teorema, que é o teorema de Laplace, que propõe um método de cálculo de determinante aplicado a qualquer ordem de matriz. E é nesse método de cálculo, nós fixávamos uma linha, uma coluna, e construíamos os cofatores associados aos elementos daquela linha ou daquela coluna. Por meio de produtos, nós conseguíamos obter esse determinante. E dentre uma das aplicações desse determinante, nós vimos o estudo da matriz inversa. Então, quando o determinante de uma matriz quadrada é diferente de zero, nós vamos observar que essa matriz admite uma inversa. Admite uma outra matriz que, ao ser multiplicada por ela, gera a identidade e a multiplicação nas duas ordens. Então, é uma matriz que está associada a outra e que possibilita, dentre os diversos estudos, auxiliar na resolução dos sistemas lineares, que é o nosso tema da aula de hoje. Então, todos aqueles conhecimentos que nós já tratamos, de matrizes, determinantes, matrizes inversas, nós utilizaremos nessa aula para estudar os sistemas de equações lineares, que é um tema abordado desde a educação básica, com alguns métodos específicos, e agora o nosso objetivo é estudar mais especificamente esse conteúdo, observar como nós identificamos soluções para esses sistemas, como nós classificamos cada um deles. Então, vamos ao quadro conhecer os objetivos dessa aula. Então, no quadro nós podemos ver que os três principais tópicos que nós estudaremos a respeito dos sistemas de equações lineares são a definição, tanto de equação linear quanto do sistema de equação linear, as possíveis classificações e a determinação das soluções. Lembrando que essas classificações estão associadas aos tipos de soluções que um sistema pode admitir. Então, pensando em toda essa estruturação, os nossos estudos serão direcionados às seguintes questões. O que são os sistemas lineares? Quais são as aplicações dos sistemas lineares? É possível associar sistemas lineares a matrizes? Então, esses são os nossos principais questionamentos e nós vamos investigar os sistemas a partir dessas questões. Bom, os sistemas lineares, eles são aplicados em diversas situações
Eles são empregados na modelagem de muitos fenômenos, quando nós observamos várias variáveis relacionadas entre si e em que nós consideramos todas essas variáveis agora no momento de se construir a equação, ou cada uma das equações, com grau máximo igual a 1. Então, assim como o próprio nome diz, um sistema linear, então nos leva a pensar em reta, a construção de linhas retas. E isso se dá devido a essa característica das potências que nós temos, todas com expoente sendo igual a 1. E nós podemos, inclusive, empregar os sistemas lineares, a modelagem dos fenômenos segundo esses conceitos, e resolvê-los utilizando recursos computacionais. Então, nós vamos conhecer aqui algumas técnicas para se resolver, para se estudar os sistemas, mas existem muitos outros métodos que permitem a resolução dos sistemas lineares, dependendo do tipo de fenômeno, do tipo de situação que está sendo modelado, do tipo de matriz associada ao sistema. Então, de acordo com o tipo de problema em estudo, nós escolhemos um ou outro método. Se nós queremos uma solução exata ou apenas uma aproximação para aquela solução. Então, existem certas situações que exigem essa construção de modelos, essa representação daquele fenômeno por meio de sistemas. Nós temos problemas da área de otimização, quando nós queremos atender, por exemplo, uma empresa, e essa empresa tem uma certa produção, mas sujeita a algumas limitações, seja de mão de obra, de matéria-prima, de recursos para investimentos. Então, certos problemas podem ser modelados nessa área por meio de sistemas. Então, quando nós temos um conjunto de dados e nós queremos construir uma curva no plano que contenha todos esses pontos, que se ajuste a esses pontos, nós também podemos empregar algumas técnicas que envolvem a resolução de sistemas lineares. Então, esse conceito ele está presente principalmente na resolução de problemas e que precisa ser tratado desde a educação básica. Então, é importante que nós nos aprofundemos no estudo desses conceitos, conheçamos quais são os métodos de resolução, as classificações, para que lá na educação básica nós consigamos organizar todas as nossas ideias, organizar as propostas, para que os alunos consigam lidar também com os conhecimentos básicos a respeito dos sistemas. Então, para definir o sistema, as equações lineares, nós vamos partir de uma situação, um problema. Então, nós vamos analisar essa situação, investigar as variáveis e logo em seguida relacionar esse problema com o nosso objeto de estudo. Então, vamos ao quadro conhecer o enunciado. Considere, então, a seguinte situação. Uma empresa produz dois tipos de plástico, o plástico normal e o plástico especial. E são conhecidas algumas informações a respeito da produção destes dois tipos de plástico. Então, cada tonelada do plástico normal precisa de 2 horas no setor A e 5 horas no setor B para a sua produção. Enquanto que cada tonelada de plástico especial precisa de 2 horas no setor A e 3 horas no setor B. O que seriam esses setores A e B está associado, então, a diferentes locais da empresa em que esse material precisa passar alguns tratamentos específicos a que ele precisa se submeter para a produção de cada um dos tipos de plásticos. E a partir desse contexto, o questionamento é: se o setor A está disponível 8 horas por dia e o setor B está disponível por 15 horas por dia, quantas toneladas de cada tipo de plástico podem ser produzidas diariamente, de modo que os setores não fiquem ociosos? Então, esse é o objetivo com a resolução desse problema. Então, se nós temos a disponibilidade dos dois setores, nós sabemos a produção, nosso objetivo é identificar quantas toneladas de cada tipo de plástico podem ser produzidas. Então, as nossas variáveis são as quantidades de plásticos do tipo normal e do tipo especial a serem produzidas. Então, essas são as duas variáveis a serem estudadas nesse problema. E essas toneladas estão sujeitas às condições de que os setores não podem ficar ociosos, ou seja, eu não posso deixar nenhum horário disponível a esses dois setores. Então, os setores estarão em pleno funcionamento
o A durante 8 horas e o B durante 15 horas. Não podemos parar o funcionamento de nenhum desses setores. E nós sabemos quanto tempo cada tonelada de plástico precisaria passar por cada um dos setores. Então, nós sabemos que para o plástico normal, ele precisa passar por 2 horas no setor A, enquanto que o plástico especial precisa de 2 horas no setor A. Já o normal precisa de 5 horas no setor B e o especial 3 horas no setor B. Então, a cada tonelada de um tipo de plástico ou do outro, ela precisa passar por exatamente esses períodos em cada um dos setores. Mas se nós formos pensar, nós temos o plástico normal, 2 horas no setor A, 5 horas no B e 1 tonelada do especial, nós vamos ter 2 horas no setor A e 3 horas no setor B. Nós queremos saber quantas toneladas. Então, a cada tonelada do normal, precisaria passar por 2 horas no setor A. E a cada tonelada do especial, por 2 horas no setor A. Então, se nós considerarmos a produção de 1 tonelada de cada um dos tipos, nós estaríamos empregando apenas 4 horas do setor A. E em relação ao setor B, nós teríamos um total de 8 horas. Mas nós precisamos que esses setores A e B fiquem funcionando no período de 8 e de 15 horas. Então, qual seria a quantidade de plástico de cada um desses tipos a serem produzidas para atingir aquele objetivo? Para que, de fato, esses setores fiquem funcionando? Então, se nós analisarmos esse problema, basicamente nós precisamos de uma distribuição desses tipos de plástico em relação aos 2 setores, de modo a atender o tempo de funcionamento de cada um deles. Então, como que nós interpretamos matematicamente essa situação? Nós vamos avaliar as quantidades de tempo gastos no setor A, tanto para um quanto para o outro tipo de plástico, e uma análise semelhante agora para o setor B. Então, nós vamos separar essas informações em 2 casos, setor A e setor B, porque são as 2 condições apresentadas no problema. E essas condições são construídas a partir das variáveis em estudo, toneladas de plástico normal e especial. Então, vamos ao quadro representar cada uma dessas situações. Identificando, então, essas variáveis por N e E, tonelada de plástico normal e especial, nós vamos relacionar as variáveis. Então, eu preciso que a quantidade de toneladas do plástico normal vezes 2, mais a quantidade de toneladas do plástico especial multiplicado por 2, precisa ser exatamente 8, porque eu preciso que o setor A fique funcionando durante 8 horas. Então, eu vou manter a igualdade porque eu preciso de exatamente 8 horas de funcionamento. E por que seria 2N e 2E? Cada tonelada fica durante 2 horas no setor. Então, se são N toneladas, vai ficar 2N naquele setor. Podemos empregar a mesma relação no setor B, respeitando o tempo de estadia em cada um dos setores. Então, 5N mais 3E agora precisa ser exatamente igual a 15. Então, nós observamos o quê? 2 equações cujas variáveis são N e E. Então, as 2 equações são diferentes, mas estão relacionadas a um único conjunto de variáveis. Então, nós conseguimos construir um sistema composto por essas 2 equações. Se nós resolvemos esse sistema, nós temos por objetivo identificar qual é o valor assumido por N e qual é o valor assumido por E. Então, qual seria a produção sujeita a essas 2 condições? Então, nós podemos pensar nesse problema sendo um problema de otimização. Qual seria a melhor forma de distribuir essas quantidades, essas produções, para respeitar, no caso, o tempo de produção? Então, esse é um tipo de problema
de otimização que envolve os sistemas. E o que nós observamos em cada uma das equações? As duas envolvem um produto de variável por constante e as variáveis n e e nas duas equações possuem o grau máximo sendo 1. Se nós não temos nenhum expoente sendo evidenciado nesse caso, quer dizer que os expoentes são iguais a 1. Então, nós só temos esse tipo de construção. São igualdades envolvendo as mesmas variáveis e essas variáveis são potências com grau igual a 1. Então, é isso que vai caracterizar alguns dos elementos que caracterizam equações lineares e sistemas de equações lineares. Então, na educação básica, nós trabalhamos principalmente com esses sistemas que possuem duas variáveis. Podem ser duas ou mais equações. Nesse caso, eram duas equações porque estavam sujeitas às restrições. Então, dependendo do problema, nós temos sistemas maiores ou menores. Mas, basicamente, eles vão seguir a essas características. Então, agora nós vamos organizar todas essas ideias pensando em uma equação linear qualquer e em um sistema de equações lineares também com uma quantidade qualquer de variáveis e de equações. Então, vamos ao quadro trabalhar com essas representações. Então, nós vamos adotar formas genéricas, assim como nós tínhamos lá na construção de matrizes. Então, o que é uma equação linear? É uma equação da forma A1x1 mais A2x2 até a nxn igual a b, em que x1 até xn são todas variáveis. A1 até a n são os coeficientes dessas variáveis. E o termo b, ele é o termo independente, é uma constante que nós observamos em geral no segundo membro das equações. Então, uma equação linear envolve as variáveis, todas elas com grau máximo sendo 1, multiplicadas por constantes. Então, eu nunca vou multiplicar por uma outra variável. Se eu tivesse um produto entre x2 e x3, por exemplo, eu já teria uma equação não linear. Então, variável só é multiplicada por constante. Essas constantes são coeficientes. E esse termo b, essa constante que aparece isolada ou que não está associada a nenhuma variável, é o termo independente. Então, outro exemplo que nós temos, 2x mais 5y igual a 9. Então, x e y, nesse caso, são as variáveis. 2 e 5 são as coeficientes das variáveis. E 9 é o termo independente. Então, esse é um outro exemplo de equação linear, junto com as duas equações que nós construímos na situação problema apresentado. E o que são as soluções ou as raízes? São os valores das variáveis que satisfazem a equação. Então, quando eu penso em solução, eu vou pensar nos valores que são admitidos por cada uma das variáveis. Então, se eu tenho x e y, a solução é composta por valor para x e valor para y. Sejam eles os únicos, sejam infinitos valores. Então, as soluções sempre são apresentadas em conjunto, com valores associados a cada uma das variáveis. E existem situações em que existem várias equações construídas em função das mesmas variáveis. E aí nós temos os sistemas de equações lineares. Então, os sistemas nada mais são do que conjuntos de equações lineares, onde todas elas dizem respeito ao mesmo conjunto de variáveis. Então, aqui nós temos o conjunto composto pelas variáveis x1, x2 até xn. Então, todas as equações dizem respeito ao mesmo conjunto de variáveis. Agora, cada equação apresenta os seus próprios coeficientes e os seus próprios termos independentes. E o que nós observamos? Temos variáveis de x1 até xn. Então, temos n variáveis. Mas nós temos equações que relacionam, por exemplo, os termos independentes. B1, B2, B3 até Bm. Isso quer dizer que nós temos m equações. Então, em resumo, esse é um sistema composto por m equações e n variáveis.
Então, nós podemos ter essas diferenças nos coeficientes. Pode ser que nem todas as variáveis apareçam em todas as equações. E o que isso significa? Significa que o coeficiente daquela variável é nulo naquela equação. Então, vamos supor aqui que na segunda equação, nós não observamos o termo x2. Isso significa que o seu coeficiente, o A22, ele é zero. Não é que a variável não pertence àquela equação. Quer dizer que o seu coeficiente é zero. Então, independente do valor assumido por ela, quando nós multiplicamos por zero, esse termo se anula. Então, por isso que nós não indicamos essa variável naquela equação. E da mesma forma, nós podemos resolver sistemas assim como nós resolvemos equações. O que seria a resolução de um sistema? A busca por soluções ou raízes, que são os valores das variáveis que satisfazem a todas as equações do sistema. Então, eu preciso de um conjunto de valores para x1, x2 até xn, que satisfaça não apenas uma das equações, mas todo o conjunto que foi apresentado. Aqui nós estamos identificando de forma genérica, porque depois nós vamos associar a um conceito que nós já estudamos, que é o conceito de matriz. Por isso que todos os termos, todos os coeficientes foram construídos a partir de índices. Então, nós estamos observando que cada um dos coeficientes assume a forma A e J. Então, o primeiro termo, o I, diz respeito à quantidade de equações que nós temos. O termo J, que é o segundo índice, diz respeito à variável correspondente. Então, o primeiro número vai indicar em qual equação esse coeficiente está, e o segundo número do índice diz respeito a qual variável ele está associado. Então, essa é uma forma de identificar cada um desses coeficientes. Então, essas são as representações genéricas para os sistemas. E aí, dependendo da situação, nós vamos atribuir valores a esses coeficientes, investigar a sua solução, se tem um caso específico de solução, uma única, se eu tenho várias combinações possíveis para resolver aquele sistema ou aquela equação. Mas, muitas vezes, nós resolvemos os sistemas com o auxílio do conceito de matrizes, principalmente quando nós queremos resolver empregando algum método computacional, utilizando o computador para nos auxiliar na resolução de cada um dos cálculos. Aqui nós vimos uma situação simples, que poderia ser modelada por duas equações lineares envolvendo duas variáveis. Mas nós sabemos que na realidade, quando nós estudamos um fenômeno, sempre nós temos várias variáveis a serem avaliadas. Então, nós podemos recorrer ao auxílio do computador para resolver cada um dos problemas. Mas para que o computador saiba que tipo de procedimento ele precisa realizar, nós precisamos direcioná-lo nesse sentido. Então, por isso que é importante primeiro conhecer esses métodos. Mesmo que trabalhemos com sistemas pequenos, com uma quantidade pequena de variáveis, nós precisamos entender o funcionamento desses métodos. E depois, caso seja necessário, trabalhar em conjunto com o computador para obter as soluções. Mas nós vamos trabalhar aqui conhecendo, explorando os métodos e entendendo como que nós resolvemos o sistema, que tipo de métodos, que tipo de estratégias nós podemos empregar. E esses métodos são semelhantes com alguns que nós já trabalhamos na educação básica. Então, desde a educação básica, nós conhecemos métodos de resolução de sistemas, como substituição, adição, comparação, e esses métodos têm origem em um método geral que nós estudaremos ao longo dessa aula. Então, sempre que possível, nós podemos estabelecer essa associação entre os conceitos que estamos estudando com aqueles que são abordados na educação básica e conseguir criar novas atividades, novas estratégias para, desde a educação básica, trabalhar com esse tipo de conceito. Então, agora nós vamos buscar essa associação entre sistemas e matrizes. E é por meio das matrizes que nós vamos resolver posteriormente cada um desses sistemas, ou seja, identificar as suas soluções. Então, vamos ao quadro. Nós vamos trabalhar com aquele sistema que foi apresentado anteriormente. Então, exatamente o sistema que foi dado, nós já sabemos que
em cada uma das equações, as variáveis estão organizadas em ordem. Então, eu tenho primeiro a variável x1, depois a variável x2, até a xn e os termos independentes. O que nós iremos utilizar de estratégia para associar a uma matriz? Nós vamos extrair todas essas variáveis, todas essas associações entre as variáveis, e nós vamos considerar apenas as constantes, tanto o coeficiente quanto o termo independente. E nós vamos construir a chamada matriz ampliada ou matriz aumentada do sistema. Então, nós vamos manter o formato daquele sistema. Só que, ao invés de incluir os sinais envolvendo a adição, as igualdades, nós vamos retirar essas informações e nós vamos considerar apenas coeficientes e termos independentes. Então, a primeira coluna vai ser composta pelos coeficientes associados à primeira variável, que no caso seria o x1. Então, na primeira linha, nós identificamos os coeficientes presentes na primeira equação. Na segunda linha, aqueles associados à segunda equação, até a última equação, até a última linha. Na segunda coluna, todos os coeficientes associados a x2, e assim sucessivamente. Então, nas colunas, nós avaliamos variáveis, e nas linhas, nós avaliamos equações do sistema. A matriz ampliada, então, ela é composta por duas partes. A primeira parte é aquela onde nós identificamos os coeficientes de cada uma das variáveis, de x1 até xn. E a última coluna refere-se, então, aos termos independentes de cada uma das equações. Então, quando nós unimos essas duas informações, nós temos a matriz ampliada ou aumentada do sistema. Mas existem situações em que nós não queremos todas essas informações. Nós queremos somente os coeficientes. Então, nós podemos construir a matriz dos coeficientes. Então, seria exatamente a mesma matriz, o mesmo processo de construção da ampliada, só que nós não incluímos a última coluna de termos independentes. Nós nos restringimos apenas aos coeficientes de cada uma das variáveis. E nesse caso, essa matriz A estava associada ao nosso sistema anterior, sistema genérico, que possuía m equações e n variáveis. Então, a matriz dos coeficientes tem tamanho m por n, porque a quantidade de linhas, como nós vimos, está associada à quantidade de equações. E a quantidade de colunas está associada à quantidade de variáveis. Então, essas são as relações que nós podemos estabelecer entre essas duas matrizes e o sistema. Mas não são as únicas matrizes a serem construídas. Nós podemos ainda associar as variáveis e os termos independentes. Então, nós podemos construir um vetor, aqui no caso denominado de x, que é um vetor coluna e que contém todas as variáveis, de x1 até xn. Por isso que ele é um vetor n por 1. E aqui nós temos um vetor b, que é composto por todos os termos independentes, de b1 até bm. Por isso que o tamanho desse vetor é m por 1. M linhas e uma coluna. Considerando esses dois vetores e considerando a matriz de coeficientes, nós podemos representar agora o sistema na forma matricial, como um produto e igualdade entre matrizes. Então, aquele sistema completo pode ser resumido como o produto da matriz de coeficientes pelo vetor de variáveis, sendo igual ao vetor de termos independentes. Nós temos que a matriz A é m por n. O vetor de variáveis é n por 1. Então, o produto entre esses dois termos está definido. E o resultado é um vetor m por 1. E quem que é esse vetor? É o vetor b. Então, todas aquelas condições que nós já estudamos das matrizes, do produto entre matrizes, é satisfeito nesse caso. Então, da forma como
cada uma das matrizes foram construídas, nós estamos atendendo a cada uma daquelas condições, né? A quantidade de linhas, as quantidades de colunas, e agora representar todo o sistema de forma simplificada como produto entre matrizes. Se nós identificarmos a matriz A, os vetores, o vetor de termos independentes e o vetor também de variáveis, se nós realizarmos o produto naquela forma AX igual a B, nós vamos retornar ao sistema. Cada uma das linhas da matriz vai gerar, então, uma das equações do sistema. Então, essa é uma outra forma de se representar um sistema linear. Não mais no formato de equações, mas agora na forma de produto matricial. E como que nós utilizamos essa estratégia agora em um exemplo? Em um sistema, sendo conhecidos os seus coeficientes. Então, vamos ao quadro conferir. Aqui nós temos um sistema cujas variáveis são x1, x2 e x3. Temos 3 equações e 3 variáveis. Então, nós vamos construir agora as 3 matrizes. A matriz de coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz dos termos independentes. Então, a matriz de coeficientes, ela é composta pelas linhas caracterizando as equações e as colunas caracterizando as variáveis. Bom, então, na primeira equação, 3 é o coeficiente de x1. Por isso que o elemento na primeira linha e primeira coluna é o número 3. Na segunda equação, o coeficiente de x1 é 1. Por isso que o termo na segunda linha e primeira coluna vai ser o número 1. O mesmo acontece para o termo na terceira linha e primeira coluna. Por que essa estrutura? Porque eu sei que na primeira coluna está associada aos coeficientes de x1. Na segunda, os coeficientes de x2, que no caso são 2, 1 e menos 2. Então, o sinal negativo também precisa ser considerado no momento de se construir a matriz. Depois, o último caso é a coluna associada a x3. Nós temos o menos 1, menos 3 e 1. Então, nessa terceira coluna, menos 1, menos 3 e 1. Então, assim, nós conseguimos construir a matriz de coeficientes. Nas linhas, associamos com cada uma das equações. E nas colunas, os coeficientes de cada variável. Quem são as variáveis? x1, x2 e x3. Então, o vetor das variáveis contém essas 3 variáveis na ordem que elas foram apresentadas. Por que essa ordem? Porque é a ordem das colunas da matriz de coeficientes. Se eu estou com a ordem x1, x2 e x3, quando eu construo o vetor de termos de variáveis, eu preciso seguir essa mesma ordem. O primeiro termo corresponde à variável da primeira coluna, o segundo termo à segunda, e a terceira coluna associada à terceira variável. E, por fim, o vetor de termos independentes, que são essas constantes que não estão ligadas a nenhuma variável, e elas que compõem esse último vetor. Se o sistema não estiver dessa forma, nós vamos reescrevê-lo de forma a atender essa condição. Todas as variáveis em um membro da equação, em todas as equações, sempre a mesma ordem das variáveis, e todas aquelas constantes que não estão associadas a variáveis, nós vamos manter no segundo membro. E quando eu trabalho com a união entre a matriz de coeficientes e o vetor de termos independentes, eu terei a matriz ampliada do sistema. Então, observe que é a matriz A, que foi construída, a matriz de coeficientes, e, por fim, a última coluna é exatamente o vetor de termos independentes. Então, nós temos essas duas situações. Nós temos a matriz de coeficientes, que ela é utilizada principalmente quando eu quero construir a representação matricial do sistema, no sentido de, ao invés de construir as equações, eu indico no produto AX igual a B. E quando que eu uso a matriz ampliada? Principalmente quando eu quero resolver um problema modelado por um sistema. Então, essas são as principais características do sistema e as suas representações. E em relação à solução? Nós vimos que é aquele conjunto de valores que satisfaz a todas as equações.
e valores associados a cada uma das variáveis. E que tipos de soluções nós temos? Esse é um tema estudado desde a educação básica. Então, quais são as possibilidades de solução? Que tipos de métodos são utilizados na sua determinação? Então, reflita sobre essa questão, enviando as suas contribuições, também as suas dúvidas, e em seguida continuaremos estudando sistemas lineares. Gostaria de agradecer, então, as contribuições. Quando nós pensamos em tipos de soluções, nós vamos analisar as quantidades de soluções. Então, nós temos 3 possibilidades. Os sistemas que são possíveis, e aqueles que são possíveis e determinados, possíveis e indeterminados, e os sistemas impossíveis. E dentre os métodos de resolução, nós temos o escalonamento. Muitas vezes nós trabalhamos com substituição, com adição, comparação, que são métodos originados
também nesse processo de escalonamento, mais especificamente daquelas operações elementares que nós já discutimos anteriormente no estudo da matriz inversa. Então, antes de pensar na resolução, vamos analisar essas possíveis soluções. Então, nós vamos ao quadro acompanhar um esquema que resume essas relações. Então, dentre as possíveis soluções que nós temos para os sistemas, no caso de sistema possível, que às vezes é representado por SP, nós temos o caso em que o sistema é possível e determinado, e aí nós podemos usar a sigla SPD, e possível e indeterminado, que seria o SPI. E nós temos também o sistema impossível, ou o SI. Mas o que seriam cada uma dessas categorias? Seriam as divisões entre aqueles que admitem solução daqueles que não admitem solução. Alguns materiais ainda podem apresentar outras nomenclaturas. Nós podemos ter os sistemas compatíveis, que seria o equivalente ao possível, e os incompatíveis, que seria o equivalente ao impossível. Então, depende do autor, nós podemos encontrar essas outras denominações. Mas, em resumo, o que seriam cada uma dessas categorias? Primeiro, o sistema possível. O sistema possível é o que admite solução, ou seja, ele possui raízes. E a partir dele nós temos duas situações: o possível e determinado, o SPD, e o possível e indeterminado. Ele é possível e determinado se ele tem única solução. Mas lembrando que única solução quer dizer que cada variável assume um único valor. Então sempre temos que levar em conta a quantidade de variáveis em estudo para poder identificar os valores que descrevem cada uma delas. Então aqui nós temos um exemplo, o sistema 2x mais 3y igual a 18, 3x mais 4y igual a 25. Dois sistemas, duas equações em um sistema e duas variáveis, x e y. Quando nós resolvemos esse sistema, por exemplo, por substituição, nós conseguimos obter solução única. Então, para que o sistema seja aceito, para que as duas equações sejam válidas, x tem que ser igual a 3 e y tem que ser igual a 4. E essa é a única possibilidade. É o único conjunto de valores para x e y que torna esse sistema verdadeiro, que as duas equações são satisfeitas ao mesmo tempo. Então, 3 e 4 são valores que precisam satisfazer tanto a primeira equação quanto a segunda. Mas existem casos em que a solução não é única. E assim nós temos o sistema possível e indeterminado, que são aqueles sistemas que admitem infinitas soluções. Aqui o caso é o sistema 4x mais 2y igual a 100, 8x mais 4y igual a 200. O que nós observamos? Ao multiplicar essa primeira equação por 2, nós vamos obter 8x mais 4y igual a 200, que se torna igual à segunda equação do sistema. O que isso quer dizer? Que apesar das duas equações do sistema serem diferentes, elas representam a mesma relação entre as variáveis. Por isso que ele possui infinitas soluções. Então, na verdade, as duas equações geram uma mesma relação. Se nós dividirmos todos os coeficientes da primeira equação por 2, nós vamos obter 2x mais y igual a 50. Expressando y em função de x, y é igual a 50 menos 2x. Então, essa é a relação que nós temos entre as variáveis y e x. Então, eu consigo infinitos valores para x e, associado a ele, infinitos valores para y. Então, ele é possível e indeterminado. Eu consigo infinitos pares de valores que atendem a essa condição. Então, quando x é igual a 25, y é 0. Então, essa é uma solução. Quando x é 24, y é 2. Uma segunda solução. Quando x é 23, o y é 4. Uma terceira solução. Então, observe que dependendo do valor de x, nós temos valores de y associados a eles. Então, nós temos que y é igual a 50 menos 2x
para todo x pertencente ao conjunto de números reais. Então, para qualquer número real assumido por x, eu consigo um valor associado a ele, que é o valor de y. Então, esse é o caso do possível e indeterminado. Mas existem sistemas que não admitem solução, que são sistemas impossíveis. Então, eu não consigo identificar uma única solução e infinitas soluções. Eu não tenho nenhuma solução. Por exemplo, o sistema 3x mais 9y igual a 12, 3x mais 9y igual a 15. Observe que no primeiro membro, as duas equações são iguais, mas no segundo membro, elas são diferentes. Então, eu não consigo valores para x e y em que essa expressão 3x mais 9y seja igual a 12 e igual a 15 ao mesmo tempo. Então, eu não consigo nenhum par de valores para x e para y que satisfaça a essa condição. Por isso que o sistema é impossível. Nesses casos, nós avaliamos apenas esses sistemas 2x2 para ilustrar cada uma das situações. Então, cada um dos tipos de soluções que nós podemos encontrar. Mas essas classificações não são exclusivas para esses sistemas desses tamanhos com essas quantidades de variáveis. Essas classificações são válidas para quaisquer tamanhos de sistemas, tendo a mesma quantidade de equações e variáveis ou não. Então, podemos estender essa ideia a qualquer tipo de sistema, mas lembrando que nós vamos nos restringir àqueles sistemas em que coeficientes, variáveis e termos independentes são todos números reais, porque quando nós utilizarmos a representação matricial, nós também vamos utilizar as matrizes com entradas reais. Então, sempre nós vamos trabalhar com essa concordância entre os conjuntos numéricos. Mas nada impede de trabalhar com um sistema, por exemplo, representando coeficientes ou variáveis como sendo números complexos. Então, nós podemos explorar outros tipos de situações, mas independente do caso. Eu só tenho 3 possibilidades. Ou o sistema admite uma única solução, ou ele admite infinitas soluções, ou ele não admite nenhuma solução. Então, eu não tenho nenhuma outra possibilidade além desses 3 casos. E como que nós aplicamos esses métodos, por exemplo, o escalonamento, a substituição, na resolução de um sistema? Então, agora nós vamos ter uma atividade para que você possa relembrar alguns desses métodos. Que tipo de estratégia nós podemos utilizar na resolução de um sistema simples? Então, vamos ao quadro, acompanhar. Esse sistema tem 2 equações, 2 variáveis, e nós precisamos classificá-lo. Mas para classificar, eu preciso saber quais são as suas soluções. Quais seriam as soluções para esse sistema? Que números associados a x e y satisfazem a esse conjunto de equações? E qual seria a classificação do sistema a partir dessas soluções? Então, reflita sobre essa questão, proponha uma solução para essa atividade e, em seguida, nós continuaremos discutindo esse tema.
Agradeço, então, a contribuição e vamos verificar por que esse sistema ele é um sistema possível e determinado. Então, vamos ao quadro acompanhar a sua resolução. Então, nós temos as duas equações do sistema e nós podemos trabalhar, por exemplo, com o método da substituição, já que são só duas equações e duas variáveis. Da segunda equação, nós expressamos x em função de y e substituímos x na primeira equação. Então, substituindo x por menos 8 mais 2y, nós resolvemos essa equação que agora depende apenas de y e nós obtemos o valor y igual a 5. Substituindo y igual a 5, já na expressão que nós retiramos da segunda equação do sistema, obtemos o valor x igual a 2. Então, essa é uma das formas de resolução de sistemas que nós trabalhamos, inclusive na educação básica. E como nós só identificamos um valor para x e um valor para y, o sistema é SPD, ou seja, é um sistema possível e determinado. Nós temos, nesse caso, um sistema com duas equações e duas variáveis. Então, são quantidades iguais de equações e variáveis, e quando nós construímos a matriz de coeficientes, nesse caso, ela é uma matriz quadrada, com os seus elementos 2, 3, 1 e menos 2. Calculando o determinante dessa matriz A, lembrando, por ser 2 por 2, multiplicamos os elementos da diagonal principal, que resulta em menos 4, e subtraímos do produto dos elementos da diagonal secundária, que é menos 3. E isso resulta em menos 7. Menos 7 é um valor diferente de zero. Então, pelo determinante, nesses casos específicos, em que existem as mesmas quantidades de equações e variáveis, nós conseguimos verificar se o sistema tem solução única, quando o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero. Então, essa é uma possibilidade. E como que nós podemos interpretar agora esse tipo de situação? Então, vamos ao computador avaliar geometricamente. Bom, se nós temos duas equações, duas variáveis, variáveis x e y, geometricamente o que elas representam? Representam retas. Então, cada uma das equações vai representar uma reta no plano. Nós temos aqui o sistema. 2x mais 3y igual a 19, x menos 2y igual a menos 8. Vamos construir aqui no GeoGebra cada uma das retas. Então, 2x mais 3y igual a 19. E vamos construir o x menos 2y igual a menos 8. Geometricamente, o que nós observamos? As duas retas possuem um único ponto em comum. E o que seria esse ponto? Seria a solução do sistema. Então, nesses casos de duas equações e duas variáveis, nós podemos associar a solução do sistema com a representação geométrica. O que seria o sistema de solução única? As retas que descrevem as duas equações possuem um único ponto em comum. Vamos alterar esse sistema. Vamos agora ao sistema 2x mais 3y igual a 19 e 4x mais 6y igual a 38. Então, vamos construir as duas retas. Temos a primeira e agora vamos construir a segunda. 4x mais 6y igual a 38. O que nós observamos? Que as duas retas estão sobrepostas. Isso representa essas duas equações identificando as mesmas relações entre as variáveis. Então, as duas retas estão uma sobreposta à outra. Então, todos os pontos que pertencem a uma reta pertencem a outra. Logo, nós temos as infinitas soluções, porque as retas possuem infinitos pontos. E como elas coincidem, todos os pontos de uma reta são pontos da outra. Então, as soluções de sistemas podem ser caracterizadas geometricamente para sistemas de duas equações e duas variáveis como os pontos que compõem essas duas retas ao mesmo tempo. E uma terceira situação, nós temos o sistema com 2x mais 3y igual a 19 e 4x mais 6y igual a 30.
Qual é a relação entre essas duas retas? As duas retas são paralelas distintas, ou seja, não possuem nenhum ponto em comum. Isso representa um sistema impossível. Eu não consigo nenhum valor para x, nenhum valor para y que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, eu não consigo identificar um ponto de uma reta que pertence ao mesmo tempo a outra reta. Então, eu não tenho essas interseções. Agora, se nós formos avaliar esses últimos dois sistemas, nós vamos ter, o primeiro seria 2x mais 3y igual a 19, 4x mais 6y igual a 38, as retas sobrepostas. A segunda equação é obtida da primeira multiplicando por 2. A matriz de coeficientes vai ter os elementos 2, 3, 4, 6. 2 vezes 6 é igual a 12, menos 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o determinante da matriz de coeficientes é igual a 0. No segundo caso, temos o primeiro membro das equações sendo exatamente o mesmo da anterior. Então, quando eu multiplico elementos da diagonal principal pelos da secundária, então 2 vezes 6 menos 3 vezes 4, o resultado é 0. Então, tanto no sistema impossível quanto no sistema possível e indeterminado, o determinante da matriz de coeficientes resultou no valor 0. Então, aquele estudo que nós vimos, determinante diferente de 0, temos solução única. Então, esse caso é válido apenas para a investigação do sistema possível e determinado. Quando o determinante resulta em 0, eu não posso afirmar se ele vai ter infinitas soluções ou ele não vai ter nenhuma solução. Então, quando o determinante é 0 da matriz de coeficientes, eu não consigo estabelecer essa relação direta. Eu tenho uma ideia que vai estar em uma dessas categorias, mas para identificar mais especificamente a qual categoria ele pertence, precisaria investigar a sua solução. E essa ideia de análise de determinante só é possível nesses sistemas em que nós temos mesma quantidade de equações e de variáveis. Se eu tenho quantidades diferentes, eu não posso recorrer ao determinante. Por quê? Porque a matriz de coeficientes não será uma matriz quadrada. Então, esses fatos precisam ser analisados antes de utilizar, por exemplo, esse recurso do determinante para buscar uma investigação sobre o tipo de solução. Um outro aspecto essencial a ser considerado. Quando eu utilizo um recurso da geometria analítica para identificar a existência ou não de soluções, eu só consigo empregar essa ideia para sistemas com até 3 variáveis. Por quê? Porque quando eu trabalho, por exemplo, com 2 variáveis, eu descrevo cada equação por uma reta no plano. Quando eu tenho um sistema com 3 variáveis, segundo a geometria analítica, da forma como as equações são apresentadas, nós vamos ter a descrição de um plano no espaço. Quando eu tenho 4 ou mais variáveis, eu não consigo representar, porque eu precisaria de uma região que tem uma dimensão 4, uma dimensão maior do que o nosso limite. Então, nós a representamos de forma geométrica esses sistemas com até 3 variáveis. E esse tipo de estudo é interessante, inclusive, na educação básica, para que nós possamos associar a álgebra com a geometria, dar um significado a essa solução, não só nos problemas, também na representação geométrica. Como que eu associo, então, o estudo das retas com o estudo dos sistemas, ou o estudo dos planos com os sistemas. Então, esse é um tipo de trabalho que pode ser desenvolvido utilizando softwares, utilizando calculadoras gráficas, que também podem ser utilizadas para essas representações geométricas no plano. Então, essas são algumas sugestões, algumas possibilidades para trabalho também na educação básica com esse tema. E nós precisamos estudar um outro sistema particular que vai admitir sempre solução e que muitas vezes nós lidamos com ele na modelagem de certos sistemas, de certos fenômenos ou de certos problemas, que são os sistemas homogêneos. Então, vamos ao quadro conhecer um exemplo de sistema. O sistema linear homogêneo é aquele em que os termos independentes são todos nulos. Então, eu posso ter diversos coeficientes para as variáveis, mas sempre os termos independentes são iguais a 0.
Então, aquele vetor B, que era o vetor de termos independentes, ele é um vetor nulo. E nesse caso específico, todo sistema linear homogêneo possui pelo menos uma solução. Então, se eu tenho um sistema homogêneo, eu já garanto que ele é um sistema possível. Porque, pelo menos, eu vou encontrar uma das soluções que é a solução trivial, que é aquela situação em que todas as variáveis assumem o valor zero. Então, quando eu substituo x, y e zero nesse sistema do exemplo, todos eles por zero, eu vou ter todas as equações sendo satisfeitas ao mesmo tempo. Então, na pior das hipóteses, se eu não encontrar nenhuma solução diferente de zero, a solução trivial, ela sempre será encontrada. Então, no estudo do sistema homogêneo, eu preciso identificar apenas duas situações. Se a trivial é a única solução, eu sei que ele é possível e determinado. Se eu consigo outras soluções além da trivial, eu tenho que esse sistema é possível e indeterminado. Então, na verdade, eu tenho duas possibilidades. Ou o sistema tem solução única, e essa única é a trivial, ou este sistema terá infinitas soluções. Então, essas são as únicas duas possibilidades para os sistemas homogêneos. Para os outros sistemas, eu tenho ainda as três categorias, sendo impossível, possível e indeterminado, e possível e determinado. Nós vamos investigar agora os sistemas possíveis e determinados, porque nós vamos estudar um método para resolução que, na verdade, consiste num conjunto de métodos. Nós temos vários métodos que seguem esse princípio, que é o princípio do escalonamento. Então, você pode encontrar nos materiais diferentes nomenclaturas, como é o caso da eliminação de Gauss, entre outros métodos. Eles vão seguir uma ideia semelhante. A diferença se dá no tipo de sistema que eu vou obter ao final. Então, qual que é o objetivo desses métodos baseados no escalonamento? Sair daquele sistema original e encontrar um sistema equivalente que seja mais simples de ser resolvido. Por que que eles são equivalentes? Porque eles possuem as mesmas soluções. E como que eu garanto que esses dois sistemas terão as mesmas soluções? Porque eu vou partir de um e chegar ao outro por meio de operações elementares, aquelas mesmas que nós estudamos na inversão de matrizes. Então, vamos ao quadro, entender o sistema desse método. No escalonamento, nós vamos partir de um sistema linear S, que é o sistema que precisa ser resolvido. Eu vou construir a matriz ampliada desse sistema. E por meio de operações elementares apenas, eu vou obter uma outra matriz, que vai ser a matriz escalonada. E qual é a relação dessa escalonada com a primeira? São matrizes equivalentes, porque eu trabalho apenas com operações elementares. Da matriz escalonada eu obtenho um sistema, e esse sistema vai ser equivalente ao inicial, porque ele apresenta o mesmo conjunto solução. Só que esse sistema final, esse S', ele é mais simples de ser resolvido do que o primeiro. E nós vamos empregar operações elementares. Nós vamos trabalhar com essa estrutura matricial, mas nada impede de aplicar diretamente nas equações. Então, eu posso aplicar as operações elementares diretamente nas equações do sistema. Então, eu posso adaptar aquelas operações às equações. Então, a permutação de equações é uma operação elementar. A multiplicação de equação por um número real diferente de zero é uma operação elementar. E a substituição de uma equação pela sua soma com outra equação que pode ter sido multiplicada previamente por alguma constante não nula. Então, são exatamente as mesmas operações já avaliadas, só que aqui elas foram adequadas para as equações. Então, é uma outra possibilidade. Mas nós vamos trabalhar com as matrizes. Então, será exatamente o mesmo processo que nós já estudamos, mas com uma diferença. Se eu quero um sistema linear equivalente ao outro, eu quero matrizes que sejam equivalentes entre si, se nós formos pensar no princípio do sistema, todas as modificações que eu realizo no primeiro membro da equação, eu preciso realizar no segundo,
para que a equação seja mantida, para que a expressão que está sendo apresentada, a relação que está sendo estudada, não sofra interferência. Então, no caso do escalonamento sobre os sistemas, nós vamos estudar sempre a matriz ampliada do sistema. Lá na inversa, nós tínhamos a matriz e uma matriz identidade associada a ela. Aqui nós temos a matriz de coeficientes e o vetor de termos independentes. Então, nós vamos, no escalonamento, aplicar as operações elementares sobre as linhas da matriz. Aqui precisa ser as linhas, porque cada linha representa uma equação do sistema. E nós vamos obter esse sistema equivalente, cuja matriz de coeficientes vai ser triangular superior. Então, todos os elementos abaixo da diagonal principal serão todos nulos. Então, esse é o nosso objetivo. Conseguir converter aquele sistema que tem uma certa matriz de coeficientes em outro, cuja matriz de coeficientes agora é triangular superior. Então, eu sempre vou ter de uma equação do sistema para a próxima a retirada de uma variável, de tal forma que a última equação, se ela for representada por um sistema com a mesma quantidade de equações e variáveis, a última equação só envolve uma variável. E depois eu trabalho com a substituição até encontrar os valores assumidos por cada uma delas. Então, vamos pensar em um exemplo, como que nós aplicamos esse método, que tipos de procedimentos podem ser empregados. Mas as estratégias de avaliação são exatamente as mesmas da inversão de matrizes. Então, por isso que é importante conhecer as operações elementares e saber trabalhar com cada uma delas, tanto naquele contexto quanto nesse. Então, vamos ao quadro. Nós temos um exemplo, que é um sistema, e nós vamos resolver por escalonamento. Nós vamos construir a matriz ampliada do sistema. Então, as 3 primeiras colunas dizem respeito aos coeficientes de x, y e z. Observe que y não é indicada na terceira equação, porque eu tenho o seu coeficiente como sendo 0. Então, nessa posição, eu incluo 0 na matriz ampliada. Então, sempre precisamos ter atenção aos coeficientes nulos e aos coeficientes negativos. Então, sempre esses sinais, esses números negativos são considerados na matriz ampliada. E qual é o nosso objetivo? Então, nessa parte correspondente aos coeficientes, eu quero uma matriz onde, abaixo da diagonal principal, todos os elementos sejam nulos. Os demais, eu não preciso ter uma condição específica. Dependendo, se eu quiser aplicar um outro método, eu posso estabelecer condições sobre a diagonal principal, sobre outros elementos. Mas nós vamos trabalhar com essa ideia de zerar todos os elementos abaixo da diagonal principal, daquela parte da matriz referente à matriz de coeficientes. Mas sempre nós vamos aplicar as operações sobre o vetor de termos independentes, que é a última coluna. Porque quando eu modifico o primeiro membro da equação, eu preciso modificar o segundo também. Então, qual é o processo? Nós vamos construir a matriz ampliada e nós vamos utilizar apenas operações elementares. Então, em resumo, esses termos 2, 3 e 0, na posição 2, 1, 3, 1 e 3, 2, precisam ser anulados. Então, é esse o processo que nós precisamos aplicar. Então, todas as operações elementares precisam ser voltadas a esse objetivo. Então, nós vamos iniciar esse procedimento. Tenho a matriz inicial e eu quero anular o número 2, na posição 2, 1. Como que eu anulo esse 2? Eu vou trabalhar com aquela terceira operação elementar. Então, eu vou substituir 2 pela soma de 2 com o número 1 da primeira linha, multiplicado por uma constante. Então, eu vou pensar 2 menos uma constante vezes 1. E eu quero que isso seja 0. Então, qual que seria a constante? A constante precisa ser 2. Então, eu vou trocar os elementos da segunda linha pelos elementos dessa linha, menos 2 vezes os elementos da linha 1. Então, primeiro eu penso na coluna que está sendo avaliada, nos 2 elementos.
tanto da segunda linha quanto da primeira. Então, vou tomar como base sempre essa primeira linha para o primeiro procedimento, desde que esse 2 nessa posição tenha um número diferente de 0. Depois eu estendo esse procedimento a toda a linha. Então, eu troco 2 por linha 2 e 1 por linha 1, porque são as linhas a que cada um deles pertence. Então, eu vou ter a primeira linha, eu mantenho ela fixa, a terceira linha não sofre influência e eu vou trabalhar somente na segunda. Então, eu vou trocar 2 por 2 menos 2 vezes 1, que é 0. Depois, menos 1 menos 2 vezes 2, então menos 1 menos 4, que é menos 5. 1 menos 2 vezes 3, então 1 menos 6, que é menos 5. E 8 menos 2 vezes 9, então 8 menos 18, que resulta em menos 10. Então, essa é a matriz obtida após a aplicação da primeira operação elementar. Eu posso observar que na segunda linha, todos os números são negativos, então eu vou multiplicá-los por menos 1 para transformá-los todos em positivos, e todos são múltiplos de 5, então eu vou dividi-los por 5. Vou, em resumo, multiplicar todos os elementos da linha 2 por menos 1/5. Então, eu vou trocar o sinal e dividir por 5. Vou obter de 0, continua sendo 0, menos 5 vezes menos 1/5 resulta em 1, para o próximo número, mesma situação, e menos 10 vezes menos 1/5 resulta em 2. Então, eu já zerei o elemento que eu queria e construí essa segunda linha. Modifiquei de modo a simplificar essas informações. Agora eu quero zerar o número 3, na posição 3, 1. E eu vou relacioná-lo com o número 1, o único não nulo dessa coluna. Então, 3 menos qual constante vezes 1 resulta em 0? A constante tem que ser 3. Por isso que eu vou trocar os elementos da terceira linha pelos elementos dessa linha menos 3 vezes os da linha 1. Então, eu vou ter 3 menos 3 vezes 1, que é 0. 0 menos 3 vezes 2, que é menos 6. Menos 1 menos 3 vezes 3, então menos 1 menos 9, que é menos 10. E 3 menos 3 vezes 9, então 3 menos 27, que é menos 24. Então, essa foi a próxima matriz. Lembrando que todas essas matrizes ao longo do processo são equivalentes entre si, porque eu só trabalhei com operações elementares. Agora eu quero zerar o menos 6, que é o que está na posição 3, 2. Bom, se eu multiplicar 1 por 6 e somar com menos 6, eu obtenho 0. Por que eu vou relacionar a terceira linha com a segunda? Porque se eu relacionar com a primeira, esse número 1 da primeira coluna vai tornar esse 0 um número diferente de 0. Então, eu relaciono a terceira com a segunda, porque na primeira coluna não ocorrerão mudanças. Os termos nulos continuarão sendo nulos. Então, nesse caso, eu vou substituir os da linha 3 pela soma desses elementos com 6 vezes os da linha 2. Então, 0 mais 6 vezes 0 resulta em 0. Então, não vou ter interferência nesse caso. Depois, menos 6 mais 6 resulta em 0. Menos 10 mais 6 resulta em menos 4. E menos 24 mais 2 vezes 6. Então, menos 24 mais 12 resulta em menos 12. Então, nessa etapa, eu já cheguei ao meu objetivo. Bom, a última coluna são termos independentes. Das 3 primeiras colunas, a diagonal principal é 1, 1 menos 4, e abaixo dela, todos os elementos são nulos. Então, eu já tenho a matriz no formato que eu quero. A matriz de coeficientes é uma matriz triangular superior. Eu vou retornar agora ao sistema. Eu sei que a primeira coluna são coeficientes de x, a segunda de y, a terceira de z, e o último são os termos independentes, aqueles termos b. Então, eu retorno ao sistema. Retornando ao sistema, nós vamos ter x mais 2y mais 3 é igual a 9. Então, eu não modifiquei a primeira equação. Agora, 0x mais y mais z igual a 2.
0y, x mais 0y, mais menos 4z, igual a menos 12. Então, observe que, da primeira para a segunda equação, eu retirei o termo x. Da segunda para a terceira, eu retirei a variável y, de tal forma que a terceira equação só depende de z. Se eu isolar essa variável z, eu vou conseguir obter, nesse caso, z igual a 3. Eu substituo z igual a 3 na equação anterior. Obtenho y igual a menos 1. Substituo esses dois valores na primeira e obtenho x igual a 2. Então, eu consegui um sistema que é equivalente ao primeiro, porque eu só usei operações elementares, e a partir do sistema equivalente, que é mais simples, eu consigo a solução do sistema. Então, eu garanto que esse sistema ele é possível e determinado, o primeiro sistema é possível e determinado, e eu consigo, por escalonamento, converter um sistema no outro, e pelas substituições regressivas ou retrosubstituições, que nesse caso são as substituições de baixo para cima, eu obtenho uma solução. Então, esse tipo de procedimento ele pode ser aplicado também com auxílio do computador. O computador pode realizar muitos desses cálculos, mas para que seja possível esse tipo de estudo, nós precisamos conhecer o método, como ele funciona, porque nós precisamos informar ao computador cada um desses passos, como que ele pensa em cada um desses valores. Tá? Então, é importante conhecer esses métodos, porque eles são métodos que fundamentam, por exemplo, a substituição, a adição. Na verdade, esses dois processos seriam o quê? Operações elementares aplicadas sobre as equações do sistema. Então, todos esses processos que nós realizamos poderiam ser desenvolvidos com as equações. Eu não precisaria da matriz. Eu posso trabalhar diretamente com as equações. Então, tudo depende do nosso objetivo, do tipo de sistema, do estudo que nós queremos desenvolver. Pensando ainda nessa forma de resolução de sistemas, que métodos que nós temos, vamos ao quadro para uma reflexão. Então, acompanhe a questão. Que relação nós podemos estabelecer agora entre os sistemas lineares e as matrizes inversíveis? Então, reflita sobre essa questão e logo em seguida nós continuaremos discutindo os sistemas lineares. Bom, então, que tipo de relação nós podemos estabelecer entre um sistema e uma matriz inversível? Nós podemos resolver sistemas conhecendo as matrizes inversíveis ou as inversas de determinadas matrizes. Mas não é de uma matriz qualquer, é da matriz de coeficientes do sistema. Então, vamos acompanhar esse estudo no quadro. Vamos supor que o sistema que está sendo estudado possa ser representado
na forma AX igual a B, como nós já vimos anteriormente, e que a matriz de coeficientes A é uma matriz quadrada, de ordem N, inversível. Quer dizer que o sistema tem mesma quantidade de equações e variáveis, e além disso a matriz A é inversível, ou seja, o seu determinante é diferente de zero. E o que nós já vimos anteriormente, se o determinante é diferente de zero, nós vamos ter solução única. Então, nós vamos empregar a inversa nesse processo. Bom, eu sei que AX é igual a B. Eu sei que a inversa A menos 1 existe. Então, eu vou multiplicar a esquerda, A menos 1, em ambos os membros. Eu vou ter A menos 1 AX igual a menos 1 B. A inversa vezes a matriz A resulta na identidade. Então, IX igual a menos 1 vezes B. Só que a identidade vezes qualquer matriz resulta na própria matriz. Então, X é igual a menos 1 B. E quem é X? A solução do sistema. Então, se eu conheço a representação na forma AX igual a B, e eu sei que A tem uma inversa, A menos 1, então a sua solução, esse vetor X, pode ser obtido como produto da inversa pelo vetor B, pelo vetor de termos independentes. Nessa ordem, porque nós vimos que o produto de matrizes, a multiplicação de matrizes, não necessariamente é comutativa. Pode ser que eu consiga multiplicar B por A, mas não consiga multiplicar A por B. Então, precisamos atender exatamente a ordem que foi estabelecida. Então, se eu tenho aqui um sistema, eu construo a sua representação matricial, uma representação na forma AX igual a B, onde eu sei quem é X e quem é B. Exatamente da mesma forma que nós trabalhamos anteriormente. Essa matriz A, associada ao sistema, é uma matriz quadrada de ordem 3. Se nós calcularmos o determinante dela, nós vamos ver que o seu determinante é 1, é diferente de zero. Então, ela é inversível. Aplicando aquele processo que nós estudamos na última aula, eu consigo identificar a sua inversa. Então, aqui eu conheço a inversa da matriz A. Como que eu obtenho a solução desse sistema? Eu vou multiplicar a inversa, que é a matriz A menos 1, pelo vetor de termos independentes, que é o B. Quando eu multiplico essas duas matrizes, eu obtenho um vetor. E esse vetor quem é? É o vetor X, ou seja, é a solução do sistema. Quando que convém utilizar esse processo? Principalmente quando eu preciso resolver vários sistemas em que a matriz de coeficientes é a mesma. Então, eu tenho muitos sistemas que possuem a mesma matriz de coeficientes e eu só altero o vetor B. Então, eu já tenho a inversa, eu já tenho essas condições. Como que eu encontro a solução? Eu multiplico a inversa pelo vetor B correspondente. Então, eu converto todo aquele processo de escalonar, de associar operações elementares, sistemas equivalentes em um produto de matrizes. Então, é um cálculo mais rápido, só que tem essa condição de exigir o conhecimento da matriz inversa. Então, eu preciso saber quem é a inversa. Então, por mais que eu não precise empregar agora os sistemas equivalentes, as operações elementares sobre o sistema, eu preciso determinar a inversa. Mas é uma outra opção para resolver os sistemas. Qual é outra associação entre matriz e sistema? Matriz inversa e sistema linear. Eu posso identificar matrizes inversas pela resolução de um sistema. Apesar que, dependendo do tamanho, nós temos sistemas cada vez maiores a serem resolvidos, mas ainda assim eu consigo esse tipo de associação. Então, vamos ao quadro conhecer esse outro método, agora para determinar inversa a partir de sistema. Então, vamos observar. Eu sei que se a matriz A é inversível, quando eu multiplico A pela sua inversa, o resultado é a identidade. Eu conheço quem é a matriz inicial, eu conheço quem é a identidade de mesmo tamanho. Eu quero determinar quem é a inversa. Então, eu posso usar um sistema linear nesse processo. Então, aqui nós vamos trabalhar com o exemplo de matriz 2 por 2. Bom, eu tenho a matriz A,
com as entradas 3, 2, 1, 2, eu calculo o determinante. O determinante é produto dos elementos da diagonal principal menos o produto das secundárias. Deu um resultado 4, que é diferente de 0. Então, pelos teoremas que nós estudamos, a matriz admite inversa. A inversa, a menos 1, é do mesmo tamanho da A. Também é uma matriz 2 por 2. Eu vou completar as suas entradas com incógnitas. Aqui, no caso, as letras A, B, C e D. Eu quero determinar a menos 1, sabendo dessa relação. Então, eu vou multiplicar a matriz A pela A menos 1, que é a nossa incógnita, e vou obter esse produto igual à identidade. Vou multiplicar essas duas matrizes. Multiplicação de matrizes. Então, lembrando, eu multiplico elementos de uma linha da primeira matriz com elementos correspondentes da coluna da outra matriz. E construo quem é o elemento da resultante. E efetuo esse produto. Então, A, B, C e D eu sei que são números, mas eu vou representá-los como A, B, C e D porque eu preciso identificá-los. Quando eu multiplico essas matrizes A e a inversa e igualo a identidade, eu consigo extrair 3 equações, porque aqui nós temos uma igualdade entre matrizes. Então, o primeiro termo de uma tem que ser igual ao primeiro da outra. Tenho a primeira equação. O segundo termo precisa ser igual ao segundo termo da outra. Tenho uma outra equação. E assim sucessivamente. Então, observe que a partir da matriz 2 por 2, eu consegui construir 2 sistemas 2 por 2. Porque um diz respeito a A e C, e o outro diz respeito a B e D. Resolvo esses 2 sistemas. Eu encontro A, B, C e D. A solução é única porque eu estou determinando a inversa. A inversa é única. Sabendo quem são A, B, C e D, eu substituo novamente na inversa. E assim eu tenho quem é a inversa da matriz A inicial, obtida por meio da resolução de sistemas. Se eu tivesse empregado aquele procedimento via operações elementares, eu iria identificar a mesma matriz. Por quê? Porque a inversa ela é única. Então, eu só tenho uma inversa associada a cada matriz inversível. Então, esse é um processo que possibilita a associação entre matrizes inversíveis e a determinação da inversa por sistemas. O método anterior, nós queríamos resolver sistemas pelas matrizes inversíveis, pelas inversas das matrizes. Então, nós temos esses 2 processos, cada um deles tem uma finalidade. O primeiro foi resolver sistema e o segundo foi determinar a inversa. Então, são conceitos associados entre si. Mas esse tipo de estudo foi possível porque nós tínhamos mesmas quantidades de equações e variáveis. Então, nesses casos, nós podemos trabalhar com esses diversos métodos. Agora, se eu tenho um sistema com mais variáveis que equações, ou mais equações que variáveis, eu preciso analisar, mas eu posso, de toda forma, empregar um escalonamento e conseguir identificar em qual das situações esse sistema se enquadra. Se ele tem solução única, se ele tem infinitas soluções, ou se ele não possui solução. Como que eu identifico se ele não possui solução? Em algum momento, nós vamos encontrar uma certa igualdade que não é verdadeira. Por exemplo, eu vou resolver o sistema e eu vou mostrar que 1 é igual a 0. Isso é um fato incorreto. Então, quer dizer que cometemos algum erro nesse processo. O erro seria admitir que esse sistema tem a solução. Então, ele não vai ter solução. Então, todos esses estudos são importantes. Não basta aplicar uma técnica, aplicar um método. É preciso interpretar cada um desses problemas, interpretar as soluções e conseguir avaliar cada uma das classificações. Caso você tenha alguma dúvida em relação aos temas aqui tratados, os temas das outras aulas, não se esqueça de encaminhar por meio do fórum da disciplina e ficar atento também a outras orientações, seja durante a aula-atividade e também durante as demais propostas, os demais materiais que são enviados no fórum. Desejo a você bons estudos e até a próxima!